Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz assim: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então, Jeremias estava falando que o nosso coração, ele pode e ele vai nos enganar. Agora, nessa mensagem, eu quero trazer para você três princípios que vão te ajudar a fazer com que o seu coração não te engane. É verdade que um dos homens mais sábios da Bíblia, Salomão, ele falou muito sobre as questões do coração, até porque entende-se que as nossas emoções, elas são diretamente ligadas aos nossos corações. Eu, particularmente, falando pelo lado empresarial, já quebrei algumas vezes e talvez por confiar demais em pessoas, eu tive algumas surpresas durante o caminho que fizeram com que a empresa não funcionasse muito bem. Eu tive a experiência de ter alguns sócios e acredite, tiveram negócios que eu entrei e assim que estava tudo pronto, né, e eu com o meu coração encantado com tudo aquilo, deixando com que as emoções me dominassem. Para vocês terem uma noção, eu montei um empreendimento onde eu coloquei todo o recurso que eu tinha naquele momento, né? Porque o desejo, a vontade de vencer na vida, eu acredito que para você seja assim, é muito grande. Então eu me deixei levar pela emoção, achando que aquele negócio era um negócio muito promissor, tendo em vista que o meu sócio era um homem habilidoso naquela área. Então eu falei, cara, eu vou entrar aqui, vou colocar o recurso e ele coloca a sua habilidade. Então a gente constrói um grande negócio. E acredite, assim que nós terminamos de deixar tudo pronto, a operação redondinha, funcionários contratados, era hora de inaugurar o empreendimento. E assim que nós abrimos as portas, no primeiro dia de inauguração, nós já nos desentendemos por questões de logísticas e por questões financeiras que de repente eu deixei de ser acordado anteriormente e fui deixar para ver essa questão no dia da inauguração. E aí o negócio ali mesmo já foi rompido e claro, uma amizade de muito, muito tempo já naquele momento abalou. Então é importante que você entenda que o seu coração, aonde está as suas emoções, ele pode te levar a tomar algumas ações, algumas decisões que vão fazer com que você perca alguns anos da sua vida por ter tomado certas decisões na emoção. E aqui eu quero trazer você para a Bíblia, aonde o nosso manual, né, ele vai nos ensinar a como não deixar o seu coração dominar as suas ações, porque nós estamos vivendo momentos onde as pessoas já não conseguem trabalhar a razoabilidade entre a sua razão e as suas emoções. Normalmente, por quererem estar na moda ou de repente por querer ter as coisas antes do tempo, nós agimos por emoção. Nós compramos aquilo que não podemos para agradar aqueles que não estão nem aí para nós. Nós entramos em relacionamentos que muitas vezes são abusivos para nós, mas que mediante a opinião das pessoas é um relacionamento perfeito para as nossas vidas. Nós entramos em negócios simplesmente por acreditar, sem ter um propósito muito bem definido, que aquele é o melhor negócio, visando o nosso financeiro. Nós deixamos de falar não no momento em que nós devemos falar não. Então, assim, as emoções, elas tendem a nos levar para caminhos que talvez sejam caminhos que, como eu disse, vão fazer você se perder no meio do propósito. E a Bíblia fala aqui, ó, em Provérbios, capítulo 4,
Eu quero ler a partir do versículo 20. Deixa eu só confirmar. A partir do versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. Meu filho, atenta às minhas palavras, inclina o teu ouvido aos meus dizeres. Não os deixes apartar-te dos teus olhos, guarda-os no meio do teu coração. Bom, aqui nós estamos falando de um livro da Bíblia que traz consigo muitos ensinamentos. Eu acredito que se você não leu Provérbios, é importante que pelo menos uma vez na sua vida você leia esse livro, porque veja bem, nos primeiros versos que eu li, já nos faz entender que nós devemos guardar o nosso coração como as palavras que vem da parte de Deus, com os ensinamentos que vêm da parte de Deus. Mas a vida, ela não nos ensina a termos como princípio, como base, essa palavra verdadeira. E sim, a vivência da vida faz com que eu e você acredite que não tenha uma rota definida para o sucesso. Então, nós acreditamos que o sucesso ele vai acontecer por um mero acaso, mas isso não é uma verdade, porque o sucesso ele deixa as suas pistas. Então, a primeira coisa que eu já aprendo aqui é que nós devemos guardar o nosso coração, meditando ali, estando próximo, se conectando com Deus. E continua dizendo, porque são vida para os que acham e saúde para toda a sua carne. Guarda o teu coração com toda a diligência, pois dele provém todas as questões da vida. Ou seja, aqui está nos mostrando que o nosso coração é dele que provém todos os desafios da nossa vida. Veja bem, muitos de nós aprendemos que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas hoje, estudando a Bíblia e me aprofundando mais, eu percebo que os males não estão no dinheiro, e sim naquilo que nós deixamos descer para os nossos corações. Porque, acredite, nós enfrentamos alguns desafios porque nós mesmos vamos lá e pegamos esses desafios, construímos esses desafios para nós. Veja bem, se eu não tivesse entrado nesse negócio, tivesse avaliado de forma mais consistente, tendo em vista que tinha algumas situações que mostravam para mim que aquele negócio não daria certo. Eu não teria passado tanto constrangimento. Chegou ao ponto desse sócio me falar que depois de eu ter colocado todo o meu recurso financeiro ali para aquele empreendimento e não ter guardado nada para eu me organizar financeiramente os próximos meses, de forma imprudente eu fiz isso, eu escutei que se eu estava vivendo aquela fase é porque eu era um homem desorganizado. Olha só, eu poderia ter evitado tudo isso se eu não tivesse pegado o dinheiro e colocado lá no negócio. Então percebe que as nossas emoções muitas vezes nos dominam. Tenho certeza que você que está aí do outro lado, algum momento da sua vida, você se viu diante de uma oportunidade muito boa e você estava com cartão de crédito, certo? E você, ao invés de se controlar, tendo em vista que os seus ganhos não estavam de acordo com este gasto a mais, e você foi lá e não se aguentando, porque você achava que você precisava de ter aquele produto na sua casa, você foi lá e falou, Deus, eu vou passar e depois o Senhor me abençoa para me pagar. Colocando Deus dentro de uma situação complexa, entendendo que eu peço como se fosse uma lâmpada, né? Uma lâmpada mágica. Eu peço e Deus me atende, mas não é assim que funciona. Então nós devemos, sim, controlar as nossas emoções e entendendo que o nosso coração ele pode nos fazer cair em situações muito difíceis. E o texto continua: afasta de ti a boca maléfica e afasta de ti os lábios perversos. Que os teus olhos olhem para frente e as tuas pálpebras olhem reto diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e que todos os teus caminhos sejam estabelecidos. Então, aqui
está nos ensinando que nós devemos afastar de nós a boca maléfica. E eu quero trazer o primeiro princípio para que você comece a entender como verdadeiramente dominar o coração. Você sabe que muitas pessoas perderam coisas importantes na sua vida ou passaram por processos que não precisavam ser passados porque se deixaram levar pela vaidade do coração. E a vaidade que eu digo não é aquela vaidade de se olhar no espelho e ficar envaidecido, mas é aquela vaidade que Salomão nos fala aqui em Eclesiastes, é aquela vaidade, é o vazio das coisas sem Deus. Quando você constrói uma vida vazia e em algum momento da sua vida você deixa de olhar para os céus, é lógico que isso vai te trazer algumas consequências. A exemplo disso é quando Davi pega Batseba, né, tomando ali o seu banho, e ele se deixa levar pela emoção do seu coração e acaba pecando, matando o esposo dela, que era um dos seus capitão de guerra. Enfim, a vida de Davi, depois daquela situação, dentro da sua casa, começou a se transformar, mas, é claro, ele passou todo esse processo próximo de Deus, mas as consequências, elas foram dolorosas para a vida e para a família de Davi, depois que ele deixou se levar por essa emoção. O primeiro princípio que eu quero trazer para você em relação ao seu coração é: não deixe as emoções ruins criarem raízes no seu coração. Cuide dos seus sentimentos. Todos nós temos sentimentos. Acontece que, mediante aquilo que acontece na sua vida, eu costumo dizer que 10% é aquilo que acontece conosco e 90% é como nós reagimos a essas situações. E as pessoas, nós temos uma capacidade muito grande de cultivar, de deixar enraizar nos nossos corações sentimentos como vingança. É importante que você entenda, inclusive é bíblico isso, a palavra de Deus diz que a vingança, ela pertence ao Senhor nosso Deus, não pertence a nós. Então, meus irmãos, você que está aí buscando vingança por algo que aconteceu na sua vida, deixe isso para lá. Quantas e quantas vezes eu passei por situações difíceis e eu deixei para lá. Sabe por quê? Porque não vale a pena você ficar cultivando esse sentimento de ódio, de vingança. Isso só vai atrapalhar a sua vida. Outro sentimento que faz com que eu e você esteja refém das nossas emoções é a amargura. Você muitas vezes está amargurado e as palavras que saem da sua boca são palavras que verdadeiramente não agradam a Deus. E isso faz com que o seu coração esteja cada vez mais entristecido. E a Bíblia fala que um abismo puxa outro abismo. Então toma cuidado com os seus sentimentos e com aquilo que você deixa enraizar dentro do seu coração. O segundo princípio dessa palavra é: seja prudente com as suas palavras. Pessoas já perderam quase tudo ou tudo, inclusive a vida, por falarem demais. E aqui eu trago uma situação que aconteceu e eu presenciei, né? Eu não presenciei lá pessoalmente, mas ficou muito conhecido na região onde a gente mora. Olha só, um casal, jovens, eles eram recém-casados, estavam ainda construindo a sua vida. E tinha um outro casal que eram primos da moça desse primeiro casal. E essa moça era muito apaixonada por essa outra prima, apaixonada no sentido de zelo, de cuidado. Elas se gostavam muito, afinal de contas, cresceram juntas. E esse relacionamento desse segundo casal era um relacionamento conturbado. O rapaz sempre traía essa outra menina, né? E um dia esse primeiro casal estava em uma festa, em algum evento, em algum lugar, e essa prima viu o esposo da prima traindo ela em algum lugar lá. E ela contou para essa prima que viu
o seu esposo traindo ela, né? Foi uma confusão total, mas o esposo dessa prima simplesmente foi na porta desse primeiro casal, bateu no portão, e assim que a moça que havia falado para a prima que ele estava traindo ela apareceu no portão, ele desferiu alguns tiros nela, né? E ela caindo, seu esposo, que não tinha nada a ver com a história, veio correndo lá de dentro, e quando ele chega próximo ali também, ele dispara mais alguns tiros, fazendo com que os dois viessem a óbito no local. Então veja só quanto que é importante nós termos o cuidado, a cautela com as nossas palavras. Nós devemos ter a prudência, nós devemos refrear os nossos lábios em algumas situações. Quantos relacionamentos você já perdeu por falar demais? Quantos acessos você deixou de ter com pessoas importantes porque você abriu a sua boca demais, não esperou o tempo oportuno de falar? Inclusive a Bíblia nos fala que o sábio, a maioria das vezes, é aquele que está em silêncio, não aquele que abre muito a sua boca. Então tome cuidado com as suas palavras, para que isso não seja algo que vá fazer com que você lá na frente esteja perdendo uma parte grande aí de viver o seu propósito por conta da sua boca. E o terceiro e último princípio dessa mensagem é: cuide dos seus ambientes e das pessoas com quem você anda. As pessoas que você anda têm o potencial de te fazer subir ou ir em direção à rota do seu propósito, ou a capacidade de frear você, de paralisar você. Tem pessoas que elas sentem prazer em criticar as outras pessoas. Então, se você é uma pessoa que está cercado de pessoas que só reclamam do governo, reclamam do salário que ganha, reclamam da situação que tem vivido, reclama das pessoas que estão ao seu redor, fala mal de fulano, fala mal de ciclano, essa é uma pessoa que você precisa se afastar, por mais que doa. Chega um momento das nossas vidas que, se você faz as coisas certas que vão te fazer ir em direção à rota do seu propósito, algumas pessoas que te acompanharam até aquele momento, automaticamente elas serão desligadas da sua vida para que um novo ciclo ele seja criado. Então, pessoas que te criticam demais, pessoas que não acreditam no seu sonho, são pessoas que não valem a pena você estar perto. Você precisa de pessoas, pelo menos 3, 4, 5 pessoas que estão voltadas com você no seu propósito, fazendo com que você seja verdadeiramente impulsionado ao seu propósito, e pessoas que acreditem que você é capaz. O primeiro a acreditar que você é capaz tem que ser você mesmo. É óbvio, isso é inegociável, mas você precisa estar rodeado de pessoas e ambientes que vão impulsionar tudo isso. Então, que você possa pegar essa mensagem e entender que o seu coração, ele vai te enganar. Muitas vezes ele vai te enganar, mas colocando esses 3 princípios em prática, a margem de erro ela vai diminuir significativamente. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai querido, eu quero aqui, meu Deus, nesse momento, Pai, declarar vida e vida em abundância na vida das pessoas que estão aqui comigo, meu Pai, há tanto tempo, ouvindo a palavra do Senhor. Meu Pai, eu quero pedir ao Senhor que proteja os nossos corações de todos os males, que os nossos corações sejam renovados no Senhor, Pai, que nós possamos, ó Deus, acessar novos ambientes, novos lugares, que nós possamos, meu Pai, entender que tem pessoas que elas devem ficar para trás e que nós precisamos renovar os ciclos e que outras pessoas precisam chegar, meu Deus. Pai, que nós possamos entender que os sentimentos enraizados nos nossos corações que têm nos travado há tantos anos, ó Pai, precisam ser retirados, e isso precisa de ação da nossa parte, ó Deus, precisa de verdadeiramente nós aplicarmos, ó Deus, novos sentimentos, fazendo com que esses sentimentos malignos sejam derrotados, meu Pai, porque Satanás ele quer nos paralisar, meu Deus, mas nós sabemos que se nós estivermos conectados no Senhor, meu Pai, a sabedoria do Senhor fará com que os nossos corações
tenham sim decisões assertivas e decisões que vão fazer o nosso futuro ser um futuro melhor, Pai. Então abençoa cada um que está nesse momento aqui e guarda, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.